equipa, aos meus jogadores do Flamengo. Não sou melhor nem pior que nenhum treinador do Brasil, que em Portugal já trabalhou um brasileiro, que chama-se Colar, um grande treinador da seleção portuguesa, acarinhado por todos os treinadores brasileiros, acarinhado por todos os treinadores portugueses, além de Scalar, Lazzaroni, Abel Braga, Carlos Alberto, René Simões, Paulo Autori, Abel Braga. Estes treinadores, mais alguns que eu agora não me lembro, trabalharam todos em Portugal. E nós, treinadores portugueses, quando eles estiveram lá, tentámos aprender, tentámos tirar qualquer coisa positivo. E nunca foi esta agressividade verbal, constantemente, os treinadores do Brasil têm sobre mim. E praticamente aqueles que já estão aposentados, como vocês dizem, já estão em casa com luvas a tremer, querem que as crianças tenham um pensamento positivo, não é? Perceber o que é a globalização no mundo. Eles não sabem o que é a globalização do mundo. Olha, eu não falo em defesa de ninguém, só vou tentar explicar a quem eu acho que se referiu o Jorge Jesus, porque ele não foi específico, não citou nomes. Por exemplo, quando o Flamengo enfrentou o Botafogo, o Valentim fez críticas a ele, o técnico do Botafogo, e disse: quem é ele para vir de Portugal e falar isso aqui? Né? Ele não teria dito mesmo se um treinador brasileiro tivesse feito as críticas. Respondendo, inclusive, a críticas que o Jesus havia feito ao time dele, chamando o Botafogo de violento e tal. Achei as críticas do Jesus injustas ao time do Valentim, mas o Valentim respondeu pisando na xenofobia. Né? O lugar onde o Jesus nasceu não tinha nada a ver ali. Recentemente, o Papai Joel, nosso querido Papai Joel, que está sempre assistindo à seleção, deu uma entrevista também, deu umas cutucadas no Jorge Jesus. Vi outros treinadores brasileiros sempre falando: porque veio lá de fora para ensinar a gente. Eu vi gente tratando o português de forma diferente pelo lugar onde ele nasce. Não acho que seja a regra, mas eu vi muitas reações desagradáveis ao sucesso do português. Então, citei algumas que me vieram à mente. Assim. Não sei, Muricy, se você, como um representante dos técnicos brasileiros tão vitorioso, se você também sente essa resistência e entende as palavras dele. Como é que você viu o desabafo dele ontem? Eu acho que não é tão assim forte como ele falou, acho que tem um pouco de exagero aí. Eu costumo, já há algum tempo, não é de agora, antes do Jesus estar no Brasil, ou seja, de analisar os técnicos não pelo lugar onde ele nasceu. Eu quero saber como é que ele é no dia a dia, o que ele está fazendo para o futebol, melhorar o futebol. E aí que eu analiso, ou seja, o trabalho dele é muito bom, não tem como negar, né? Mas é claro, eu também concordo com o Paulo Nunes, incomoda um pouco, não é inveja, mas às vezes incomoda um pouco sim. Agora, os técnicos brasileiros têm que saber que o cara está fazendo um excelente trabalho, não só ele, né? Tem o Sampaoli também está fazendo um grande trabalho, né? E acho que até mais difícil do que o Flamengo, né? Com poucas peças, com pouco investimento, está fazendo o Santos chegar, acho que num lugar que ninguém imaginava. Mas eu procuro ver como bom treinador que ele é, pô. Eu não tenho que saber. Ainda mais eu não posso falar porque eu também sou de família portuguesa, né? Ramalho, né? Então, mas não tem nada a ver. Eu acho que tem que analisar ele como técnico. Como técnico está fazendo um grande trabalho. E é muito bom, ele vai passar coisas para o futebol brasileiro, para os técnicos brasileiros. Os caras têm que entender isso. Né? Quem sabe tem aí alguma coisa que o Parreira pode fazer, como sempre faz, um simpósio, alguma coisa, de chamar ele, o Sampaoli, discutir o futebol brasileiro, que é uma coisa que a gente não faz no Brasil. Isso é uma coisa também que no Brasil está faltando também. Né? Todo mundo acha que tem que ir lá fora, legal, mas nós temos que fazer aqui também, trazer as pessoas para cá, como era antigamente, trazer aqui, discutir o futebol brasileiro. A gente não discute futebol brasileiro. Né? Então ele tá fazendo um grande trabalho. Volto a repetir o que eu falei agora há pouco, ou seja, a gente está sempre falando que o futebol inglês é outro tipo de futebol que eles praticam, né? Agora o Flamengo está mostrando que tá no mesmo nível, cara. Né? A gente vê os jogos de futebol inglês que o Flamengo pratica muito melhor. De jogo. Em termos de ideia de jogo, de intensidade, de pegada, porque o futebol... E é verdade mesmo, antigamente, né? O futebol inglês, que para mim é o melhor campeonato do mundo, e a gente punha de manhã o futebol inglês e à tarde o nosso, era outro ritmo, cara. Era uma coisa absurda a velocidade, a diferença de velocidade. Hoje o Flamengo está mostrando que não. E por que o Flamengo está mostrando que não? Não só pelos jogadores que tem, mas pelo treinador que tem. Ele implantou isso, ou seja, o time dele joga pesado, joga rápido,
corre, como a gente fala, não corre errado no futebol. O que é correr errado? Quando está muito espaço, o cara só corre, cansa. O Flamengo corre pouco porque está sempre junto. Isso é uma coisa que é um problema sério no futebol brasileiro, que os treinadores brasileiros têm que tentar melhorar, que é a compactação de verdade mesmo. Porque a gente tem muita compactação de verdade na palavra. Nós somos compactos, mas dentro do campo nunca vê. A linha do Flamengo joga no meio campo. E aí, claro, o atacante do Flamengo marca forte, fala, nossa, como os caras correm, não, porque eles correm menos. Curto, né, mano? Correm menos, marcam menos. Então isso é a metodologia dele e ele tem razão mesmo, está tentando implantar. Eu acho que o treinador brasileiro tem que aproveitar, agradecer e aproveitar para tentar melhorar, cara. Entendeu? E aí reconhecer que está fazendo um grande trabalho, não só ele, volto a repetir. O Sampaoli, é claro que o Flamengo está em primeiro, tem chance de ganhar, nós já ganhou o Campeonato Brasileiro, pode ganhar a Libertadores. Mas o que os dois estão fazendo é importante. Os técnicos brasileiros deveriam fazer realmente um congresso e discutir o futebol brasileiro com esses caras. Mas você acha que em defesa, só que eu esqueci de falar uma coisa, Paulo, em defesa dos incomodados, quero citar uma mensagem que eu recebi ontem, logo depois do troca de passes, não vou dizer quem me mandou, porque não me autorizou a tornar público, mas eu fiz uma defesa do Jesus com relação a... Eu vejo, assim, traços de xenofobia quando falam dele, e aí essa pessoa me escreveu assim, mas você tem que entender que vocês da imprensa também criaram esse clima. Porque depois do 7-1, vários comentaristas importantes, eu também devo ter trafegado nessa linha em alguns momentos, esculhambaram com a instituição treinador de futebol no Brasil. Todos ultrapassados, não sabem nada, e aí um estrangeiro faz sucesso... os caras se sentem incomodados também por algo que foi criado pós 7-1, que aqui ninguém sabe nada, aqui é todo mundo ultrapassado. Eu fiquei refletindo e eu acho que há uma certa dose de razão aí. Acho que a imprensa também pode fazer uma autocrítica nesse sentido. E não é todos que falam, mas todas as vezes a gente vê todo dia as notícias, para elogiar esses técnicos, eles têm que desqualificar o técnico brasileiro. Então, isso não é legal, eu acho que a gente... pode fazer um meia-culpa. A gente exagera um pouco nesse sentido. Tem que elogiar os dois, porque estão fazendo um grande trabalho. Mas isso não quer dizer que os brasileiros são horríveis, pô. A gente não pode esquecer que o Renato, em 2017, era avaliado como é o Jorge Jesus hoje. Melhor da América. Melhor da América. Quantas e quantas vezes a gente falava que o Grêmio era lindo de se ver jogar, o Grêmio era bonito, o Grêmio ganhava, além de jogar bonito, ganhava muito bem. Né? Então você não precisa desqualificar o treinador brasileiro. Todo dia a gente vê notícia assim. Não existe uma instituição técnico estrangeiro e técnico brasileiro. Técnico. Existe técnico bons e ruins. Exatamente. Pode ser brasileiros, italianos, bom em portugueses. Portugal, ruim aqui, bom não sei aonde. Tudo tem técnico bom, né? A tese não pode ser absoluta. Então, para justificar a sua tese, você não precisa encaixar os fatos para que... Eu acho assim, concordo muito com você e com quem mandou a mensagem. Para você, houve um grande exagero por parte da mídia, nós, jornalistas. Na época, todo mundo ficou pé da vida porque o Brasil tomou de 7-1 da Alemanha. Foi uma revolução, foi um desastre, uma tragédia e tal. E havia muita coisa para ser falada do futebol brasileiro naquele momento. Foi falado, alguns com um pouco mais de exagero, outros com um pouco mais de calma. Eu só acho assim, em tudo isso, que a gente tem um tempo, infelizmente, um tempo bom para debater, eu acho que há uma supervalorização do trabalho do treinador no futebol. Do posicionamento do treinador. O treinador não é um cara que pega o joystick do videogame, ou pega o telefone celular na rede sem fio e comanda 11 caras dentro do campo. Agora você vai fazer isso, vai passar por aqui. Não é assim, não se resolve desse jeito, não é uma brincadeira. Tem muito mais coisas acontecendo e aí a gente tem que reconhecer o mérito de todos que vencem e trazer para o debate. Nós todos estamos analisando os resultados do Jorge Jesus. Quem viu um treino do Jorge Jesus aqui no Brasil? Para saber se ele tem um método muito diferente dos treinadores brasileiros. Será que não é a maneira como ele conversa com os jogadores e aplica esses treinamentos? Porque nós estamos vendo o resultado só. O trabalho a gente não sabe. Qual jornalista brasileiro viu uma semana de treinos do Jorge Jesus para falar que o que ele faz é muito diferente dos brasileiros? Você não acha que o trabalho final dele está muito bom? Excelente, é indiscutível. Quem discute isso, com todo respeito, é burro. Porque é evidente que o time dele é diferente, tem um resultado diferente, os números estão aí. Ele está derrubando marcas, recordes, ele está fazendo os jogadores renderem o que nunca renderam na vida. Esse é o grande treinador. Não é o cara que pega uma prancheta e fala 200 termos, diz porque compacta daqui, aproximação. O grande treinador é o cara que melhora o atleta, faz o jogador jogar o que ele nunca jogou na vida dele. O que o Muricy fez com o Monte, o que o Filipão fez com o Monte, o que o Mano Menezes fez,
o que o Parreira fez, o que o Jorge Jesus está fazendo, por exemplo, com o Gabriel e Bruno Henrique, está tirando do Everton Ribeiro, o que o Marcelo Oliveira já tinha tirado do Everton Ribeiro no Cruzeiro. Então, acho assim, a gente tem que debater as coisas de uma forma mais séria, mais profunda, inclusive taticamente, inclusive de estrutura de jogo, de estrutura de trabalho. Eu achei muito interessante o que o Jorge Jesus fez. O desabafo dele não é só para os treinadores brasileiros, é para nós também. O dedo dele está apontado para a gente. Muito do que se criou desse debate, ele contra os brasileiros, foi através da gente. Foi por causa da imprensa, porque decretaram, alguns colegas decretaram, o Jorge Jesus é muito melhor que todos os treinadores brasileiros, ninguém chega perto dele, o trabalho dele está muito acima, ninguém está à altura dele. Ele próprio falou que não é nada disso. E a gente esquece, André, que no passado, muitos treinadores brasileiros tiveram sucesso em outros lugares. Né? É que o nosso futebol, essa é uma outra coisa para a gente debater, para não ficar falando muito tempo aqui. O nosso futebol, como o nosso país é muito fechado. O Brasil é um país fechado para o resto do mundo, calcado em protecionismo e um monte de coisa. Por isso que a gente é atrasado em várias coisas. E o nosso futebol também é fechado. Os pouco intercâmbio. Pouco intercâmbio. Os treinadores fazem a carreira deles e, graças ao esforço e ao sucesso deles, fazem a vida financeira só no Brasil. Eles não precisam buscar espaço lá fora. O argentino precisa, porque o mercado dele é desse tamanho, assim. O uruguaio precisa também, porque o mercado dele é desse tamanho. Na Europa, então, o cara sabe, porque é muito mais globalizado, ele sabe que não adianta ele ficar a vida inteira na Espanha, ele tem que buscar alguma coisa em outro canto. Então eles estão, português principalmente, que o mercado de futebol em Portugal é muito pequeno. O campeonato português não é um campeonato importante na Europa. Então por que os caras estão mais acostumados com isso? Porque a mentalidade é outra, nós somos muito fechados, né? Para dar um exemplo aqui em relação a Portugal com o Brasil. A odontologia, por exemplo, em Portugal era um negócio lamentável. Os brasileiros foram para lá e os portugueses aprenderam muito com os dentistas, odontólogos brasileiros e evoluíram. Também tem muitos, não inventei isso. Se você der uma pesquisa aí, você vai perceber o que acontece. Como tem muito brasileiro que vai ensinar muita coisa para outras pessoas em outras áreas. A gente precisa abrir a cabeça das pessoas que trabalham com futebol, para o nosso futebol como produto melhorar. E eu estou contigo quando você fala que a gente, às vezes, cria uma tese e procura fatos para corroborar essa tese. Dizer que você está certo acima de tudo, não é assim. Eu acho que o trabalho do Jesus do São Paulo é bem acima dos demais nesse Campeonato Brasileiro. Claro. Mas a gente não falou nada quando treinadores estrangeiros vieram trabalhar times brasileiros e não foram bem. Tem vários. A gente não criou tese sobre treinador estrangeiro quando vários deles vieram aqui e não se deram bem. Então, Paulo isso é só... Bento foi treinador da seleção portuguesa, Sim, fez uma Euro espetacular em 2012, quase tirou a Espanha na semifinal, um trabalho fantástico. Gareca, que faz um trabalho fantástico com a seleção peruana. Aqui não deu certo, só por isso eles são ruins. Então a questão não é o técnico estrangeiro, é o trabalho do Jesus e o trabalho do Sampaoli. Independentemente se eles nasceram em Marte, na Lua, na China, no Brasil, no Uruguai. É isso aí. Fazem grandes trabalhos. Agora, se alguém se sente atingido, eu acho que é legal dar voz a ele. O cara está se sentindo atingido como estrangeiro morando aqui. É fundamental dar voz a ele. E eu queria falar dos melhores times do Campeonato Brasileiro. O Campeonato por pontos corridos tem uma máxima. A gente diz assim, eles premiam os melhores trabalhos. É muito difícil ter zebra em campeonato de pontos corridos. É muito difícil. Geralmente os melhores ganham, os melhores estão na parte de cima. O campeonato reflete aquilo que a gente sente. E a gente não sente que os melhores times do Brasil são Flamengo, Palmeiras, Santos, Grêmio e Atlético Paranaense? Os 5 primeiros? Os que jogam melhores mesmo. Não são? Tá, os que jogam melhor de futebol mesmo. Eu acho que, eu também estou de acordo com você, o campeonato de pontos corridos, né, que é longo, tem todas as variáveis, tem logística, tem um monte de coisa, tem jogador que sai no meio da competição e é realmente os mais difíceis do mundo, ganha aquele que faz melhor trabalho. Esse negócio, não tem zebra no Campeonato Brasileiro, ganha o que faz melhor. É só você pegar todos os anos, foi feito assim. O que faz o melhor. Rally de regularidade. Mas por isso, várias coisas tem no meio, né? Tem várias competições no meio dele que dificulta, entendeu? Você perde jogadores, perde uma competição, uma pressão gigante. Eu mesmo perdi assim, saía de Libertadores, mas ao mesmo tempo recuperava. Então, e é um trabalho, o cara tem que ser bom para ganhar o Campeonato Brasileiro. Agora tem uma coisa que eu vou te perguntar. A gente já falou sobre isso, eu vou trazer essa conversa de fora para dentro do programa. Você, quando era treinador, você não gostava que o repórter fizesse pergunta tática para você? Você ficava meio bravo, não ficava? Não, eu gostava de cara poder fazer pergunta tática, mas do que realmente ele estava sabendo o que ele estava perguntando para mim.
Fazer pergunta tática só para me pôr no momento. Dar uma provocada? Para provocar isso é besteira, cara. Entendeu? Vamos discutir futebol. Eu adoro falar de futebol até hoje. Mas vamos falar de futebol. Não vem com, sabe? Não é, sabe? Aí pega um momento ruim seu, aí quer, sabe, cutucar, não sei o quê. Fala, aí não vai rolar, pô. Porque vai desculpar. Vai desculpar. Eu me preparei para aquilo, pô. Eu tô há muitos anos naquilo, dentro do negócio. Isso não quer dizer que eu entendo mais que você, não. Todos nós entendemos um pouquinho de futebol. Mas isso é diferente, que eu tô lá dentro, pô. Eu tô fazendo todo dia aqui, entendeu? Então eu acho que quer discutir a parte tática, tudo bem, vamos discutir, mas em alto nível. Você vai ter que entender realmente do que você está falando comigo, pô. E tem muita coisa que você não pode falar, né? Um monte. No dia a dia tem muita coisa que você não pode falar. Porque o futebol, eu costumo dizer, é 10% só que as pessoas de fora sabem. Por isso, quando a gente vai cravar alguma coisa, a gente tem que tomar cuidado. Exatamente. Porque, ainda continua um negócio fechado ainda, entendeu? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. A gente não sabe. Às vezes o treinador tira um jogador que é muito importante, como eu tirei várias vezes. E ele não pode falar porque tirou da verdade mesmo, pô. Por quê? O cara é um patrimônio do clube, alguma coisa grave o cara fez, ele não pode expor o jogador. Sim. Aí ele tem que aguentar porrada. Pô, esse treinador é burro, hein, meu? Até o grupo, né? Pô, tirou o Paulo Nunes, melhor do time, porra. Não pôs o Rizek, o Rizek também é fera, mas pô, entendeu? Sabe, e o cara não pode explicar. Às vezes é um ato de disciplina gravíssimo. Sim. E ele não pode expor, porque ele expondo, ele vai prejudicar o jogador. Sim. E vai prejudicar o clube. Então ele tem que aguentar porrada. Então você vê, tantas coisas que existem num time de futebol que não é bem assim. Eu sei, eu vou lá e faço. Não faz, cara. Não é fácil o negócio lá dentro. É muito interesse, é muita vaidade, entendeu? É tanta coisa. E o técnico tem que ser muito bom para administrar tudo isso. Além de administrar tudo isso, ele tem que, dentro do campo, também fazer a diferença. Então não é fácil, cara, o trabalho dos caras. Então quem ganha Campeonato Brasileiro, pro cara é muito bom. Claro, tem técnico, e acontece, uma vez na vida ganha um título, não sei o quê. Aí depois nunca mais ganha. Aí pode desconfiar do cara, ele pegou um bom time na mão aquela hora, teve uma boa estrutura. Mas o técnico, durante sua carreira, ganhar vários títulos, pô, aí não dá, cara. E tem uma coisa, a gente está vendo ali a pontuação, Rizek, né, no nosso telão maravilhoso aí. A diferença desse campeonato é o seguinte: poucos times ou nenhum time fez o que o Flamengo fez, de ter uma sequência de vários jogos jogando demais, bem. Essa regularidade. É isso aí. Aí você pega o Palmeiras. O Palmeiras teve alguns ótimos momentos, né? Atropelou o São Paulo, por exemplo, mas no outro jogo já joga mal. Aí depois tem um que é mais ou menos. Não tem essa sequência. E eu falo do Palmeiras porque a gente está elogiando e deve elogiar muito justamente o Jorge Jesus e o Flamengo, mas você esqueceu o que o Palmeiras fez no ano passado. O que era o Filipão, cara, que muita gente falava, o Filipão não sabe nada, e o Paulo trabalhou com ele, ultrapassado. O cara ficou 33 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro. Ele pegou num momento, né, ruim? Ele fez o time ser campeão brasileiro. Sexto, sétimo. E com uma regularidade, jogando, você pode gostar ou não do estilo, mas era um bom jogo, é um bom nível de jogo. Então dá para fazer também, sendo independente de onde o cara nasceu, o passaporte não tem nada a ver com isso. Eu acho que o Palmeiras fez bobagem ao trocar o Filipão no meio do campeonato. Eu imaginava que não ia acontecer nada, como de fato não aconteceu nada. Com todo respeito ao Mano, que eu acho um baita profissional, mas eu achava muito mais plausível trazer o Mano para o ano que vem do que no meio do campeonato. O Palmeiras tentou dar um tiro no escuro e no escuro segue. Foi o que fez com o Filipão com o Roger, né? Deu certo? Então às vezes o cara vai, vou repetir essa tese aí. Sim. Você falava que ninguém fez o que o Flamengo fez. Literalmente, o Flamengo já chega agora com 81 pontos, a pontuação recorde na história dos pontos corridos, que pertence ao Corinthians. Certamente o Flamengo vai pontuar ainda, ele vai bater esse recorde. E já deixou para trás Cruzeiro de 2014, Palmeiras de 2016. Bate o recorde no número de vitórias nos pontos corridos, chega a 25, superando o Palmeiras de 2016, o Corinthians do Tite de 15 e o Cruzeiro do Marcelo Oliveira de 14. Então, assim, ainda faltam rodadas e o Flamengo já pulverizou os mais importantes recordes do futebol brasileiro. E os duelos contra o Grêmio são muito significativos porque ele tomou do Grêmio esse ano, mas tomou assim, sem dó nem piedade, o título de melhor futebol do Brasil. Não dá mais para discutir, quando você soma os confrontos Flamengo e Grêmio no Campeonato Brasileiro e na Libertadores, a gente tem no Campeonato Brasileiro 3-1 e 1-0. Então é 4-1 somados os dois confrontos. Na Libertadores dá um 6-1. Na soma total, 10-2 Flamengo, 3 vitórias e apenas um empate. A diferença é brutal. Se o Flamengo faz isso com o Grêmio,
imagina a diferença que ele tem para o resto. E não é só o resultado, né? A gente tem que entender isso, o Renato também tem que estar de acordo com isso. Não é só o resultado. É a maneira de jogar. A performance do jogo, né? Todos esses jogos que o Flamengo ganhou, mas com muita superioridade. Não tem, sabe? Não tem discussão, nenhum jogo discutido. Empatou aquele 1-1 e merecia ganhar também lá. Sim, que foi o primeiro jogo. Concordo contigo. Não é? Então a gente tem que entender isso também. Tá ganhando, tá, sabe, fazendo história. Esse time do Flamengo realmente subiu o sarrafo. É de impressionar. Isso é bom, né? Claro. Porque agora os que vêm embaixo falam, porque todo mundo a gente fala assim, como é que vai jogar contra o Flamengo? Pô? Exatamente. Já marcaram atrás da bola, não deu certo. Já marcaram o alta, não deu certo. Já marcaram meia pressão, não deu certo. Tá difícil pra parar esse time, cara. E a avaliação que tem, né, professor? Pô, os caras tem o Flamengo no jogo. Pô, é brincadeira, somente do meio pra frente, né? Não para. Volta lá os 5 pra mim. Volta lá os 5. Os 5 melhores times do Brasil. Então, assim, o Flamengo pulverizou o Grêmio. O Flamengo tem um jogo com o Palmeiras no ano só. Massacrou o Palmeiras no Maracanã, 3-0. Não, os 5 melhores, por favor. Aqui, ó, os 5 melhores. Não é isso, são os 5 melhores. Aí. Já pulverizou o Palmeiras, 3-0 no Maracanã. Vai ser até difícil medir o outro jogo, porque provavelmente o Flamengo vai entrar em campo já campeão brasileiro. Então, quando valia mais o jogo, o Flamengo atropelou o Palmeiras no Maracanã. O Santos até que fez um jogo digno, perdeu de 1-0 no Maracanã, mas o Flamengo também dominou a partida. Desses 5, para mim, o time que melhor enfrentou o Flamengo no ano foi o Atlético Paranaense. Mas sem dúvida. Né? O Atlético foi o melhor. E o Atlético tem um estilo parecido com o Flamengo. Muito parecido. Muito parecido. Muito parecido. Em termos de velocidade, intensidade, é muito parecido com o Flamengo. E aí incomodou demais o Flamengo. Eliminou o Flamengo na Copa do Brasil. E no jogo de Curitiba, que o Flamengo ganhou, o Atlético jogou melhor que o Flamengo. Eu também acho, nos 2-0. É parecido, né? Eles são parecidos. Dos 5 foi o que melhor enfrentou o Flamengo. Eu também acho. O melhor que joga é o Atlético Paranaense. Ontem, o Flamengo foi ao Sul. Como vai ter final da Libertadores no sábado, ele tinha jogadores suspensos. O Flamengo abaixou um pouco a guarda. Vamos fazer uma analogia com uma luta de boxe, né? O Flamengo baixou um pouco a guarda e falou, vai, Grêmio, sua vez de bater, vai, vou aguentar um pouco, vai. Bate você. Então a escalação do Flamengo foi Diego Alves, Rodinei, Tuller, Rodolfo e René, a defesa inteira reserva. Diego, Pires da Mota, Lucas Silva e Arrascaeta para ganhar minutos. O Arrascaeta voltou de lesão só contra o Vasco, precisava de minutagem. No ataque, Renier e Gabriel. Apenas 3 titulares em campo. O Diego Alves, o Arrascaeta e o Gabriel. E no segundo tempo entrou o Everton Ribeiro. E o Grêmio desfalcado com jogadores que estão convocados em data FIFA, o Kahneman e o Matheus Henrique. O Luan machucado, mas com o que ele tinha de mais forte para escalar. E aí a gente roda os melhores momentos e a gente vê que o Grêmio não conseguiu fazer isso. Vai, Grêmio, vem aqui e me bate, é sua vez. Vai, vem aqui e me acerta com tudo. O Grêmio não conseguiu, concorda? Mas porque o Flamengo não muda a forma de jogar. Muda jogadores, mas a forma de jogar mesmo, ou seja... É a marcação alta, entendeu? É o time compacto, não importa o jogador. Claro que a qualidade não é a mesma, né? Mas com certeza a maneira de jogar não muda. Por isso que o Grêmio sofreu de novo. Sofreu de novo porque o Flamengo tem uma maneira de jogar definida, né? E tem alguns jogadores, como por exemplo o Gabigol e o Arrascaeta, que é brincadeira. O que eles estão jogando é brincadeira o que eles estão jogando. Porque isso é uma coisa importante também. Os jogadores, ele melhorou os jogadores. Isso é legal dos técnicos. Quem faz muito isso também é o Diniz do São Paulo. O Diniz do São Paulo melhora muito os jogadores, entendeu? Então, Jesus está fazendo isso com o time do Flamengo. O Grêmio teve muita dificuldade jogando na frente, né? E um fato também que o Jesus amou, professor Muricy, foi o Rodinei e o Lucas Silva pelo lado direito, eles faziam dobradinha em cima do Everton. Então o Everton não conseguiu jogar. E é o forte deles, né? O forte do Grêmio. Quer dizer, o Grêmio tem uma movimentação muito boa, mas depende muito também do Everton. E marcando o Everton bem, como marcou o Rodinei, como marcou o Lucas Silva, o Grêmio não teve muitas variações. E aí é uma outra coisa que eu acho que a gente tem que falar também, em relação, a gente estava até conversando antes do programa, em relação ao Gabigol. Ele tem que melhorar no que diz respeito à parte disciplinar, cara. Vai desculpar. É um jogador que eu admiro, que eu gosto. Já falamos disso. Ah, né?